Bom dia, pessoal, tudo bem? Lembrando que eu fiz as correções das nossas atividades lá no começo do vídeo. Eu vou colocar as fotos das correções, corrige na apostila lá, tá? Agora a gente vai começar a apostila 3, tá? Capítulo 10, plano de r ao quadrado, distância entre dois pontos e equação da reta, tá? Então vamos lá. Distância entre dois pontos no plano r ao quadrado. Dado dois pontos A igual a A e B, C e D, do plano R ao quadrado, indicamos a distância entre A e B por D, né? D é a distância de A e B, tá? Aí dá distância entre dois pontos que são extremidades de um segmento paralelo ao eixo dos X, tá? X sempre na vertical, na horizontal, perdão, e Y sempre na horizontal, tá? Se dois pontos A e B são extremidades de um segmento linha A e B, paralelo ao eixo do X, então A é do tipo A igual a AB e B é do tipo B igual a C e D. C e B, perdão. Isso é, A e B têm as mesmas coordenadas, tá? Então ele dá pra gente lá um desenho, né? Um desenho pra gente lá do lado aqui como exemplo. Então ele dá o Y e dá o X. Aí ele dá uma coordenada lá. C e B, né? Essa linha tracejadinha. E depois dá A e B, né? Um cruzando o outro. Então A, teoricamente, sendo negativo, B positivo, tá? Tá vendo o eixo 0 lá? Do lado direito é todos os números positivos e para cima positivo. Do lado esquerdo, todos os números negativos e para baixo o número negativo. Tá bom? Então ele dá lá, a distância de A e B é igual a A menos C, né? Então A menos C lá dentro do nosso módulo, tá? Aí ele dá o exercício resolvido lá pra gente. Aí vem aqui, distância entre dois pontos que são extremidades de um segmento paralelo ao eixo do Y, tá? Então, se dois pontos A e B são extremidades de um de um segmento A e B', paralelo ao eixo dos Y, então A é do tipo A e B é do tipo A e D. Isso é, A e B têm as mesmas abscissas, tá? Então ele dá outro exemplo pra gente, né? Um estava na horizontal, o outro agora está na vertical, né? Tudo positivo agora, né? Então ele dá pra gente lá que temos a distância entre A e B é igual a B menos D, né? Então ele dá lá o B minúsculo e o D minúsculo ali, né? São a distância entre o A e o B, tá? A distância entre dois pontos iguais. Se temos dois pontos iguais, isto é, com as mesmas abscissas e as mesmas coordenadas, então a distância entre eles é zero. Né? Não tem como você andar de 4 até 4, né? Não tem cabimento isso, né? Então vamos lá. Distância entre dois pontos distintos do plano que não são extremidades de segmento paralelo ao eixo do X e nem do segmento paralelo do eixo do Y. Tomemos os dois pontos A e B, C e D, nas condições do enunciado anterior. Temos o ponto C igual a C e B, temos que o segmento AC' é paralelo ao eixo do X e o segmento BC' é paralelo ao eixo do Y. O triângulo ABC o triângulo ABC é retângulo em C, tá? Pelo teorema de Pitágoras temos. Então tá vendo que ele dá pra gente aqui, ó. Então ele dá o B e o D, né? Uma distância. Depois ele dá o C e o A, né? Então ele faz aqui a linha C e o A, e depois B e C, e por último B e A, né? Então, a distância entre A e B ao quadrado é igual à distância de A e C ao quadrado mais a distância de BC ao quadrado, que é igual a A menos C ao quadrado mais B menos D ao quadrado, né? Que a distância de A e B é igual a raiz quadrada
de módulo de A menos C ao quadrado mais módulo de B menos D ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de A menos C ao quadrado mais B menos D ao quadrado, tá? Na página 57, fórmula para a distância entre dois pontos quaisquer no plano. Então é a fórmula que a gente viu lá, né? A fórmula da distância de A e B é igual a raiz quadrada de A menos C ao quadrado mais B menos D ao quadrado. É válida também para três primeiros casos, isso é, essa é a fórmula que permite calcular a distância entre dois pontos quaisquer no plano R ao quadrado, tá? Então, equação de mediatriz de um segmento. Então, ele já dá para a gente um exercício resolvido lá com essa fórmula que ele está falando, né? Aí ele dá embaixo, equação de mediatriz do segmento D e E, em que D é igual a B e E é igual a CD. E D é diferente de E. Dados os pontos D de dado, né, que é A e B e E, C e D, AB é diferente de C e D, um ponto P, X e Y pertence à mediatriz do segmento que une os pontos D e E. C somente C, a distância de PD é igual à distância de PE. Então tá vendo aqui PE e PD, né? Então tem que ser um triângulo retângulo certinho, né? Aí ele dá lá pra gente, temos então ele dá a equação, chamando A a expressão menos 2A mais 2C, B a expressão menos 2B mais 2D, e C a expressão A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado menos D ao quadrado, podemos reescrever a mediatriz como A vezes X mais B vezes Y mais C igual a zero. Observemos que A é diferente de zero ou B é diferente de zero, pois como D é diferente de E, temos que A é diferente de C ou B é diferente de D. Se A for diferente de C, então A é diferente de zero. Se B for diferente de D, então B é diferente de zero. Tá? Equação geral da reta. Como uma reta qualquer do plano é mediatriz de plano menos algum segmento, temos que uma reta qualquer no plano R ao quadrado, temos sempre equação do tipo AX mais BY mais C igual a zero, com A sendo diferente de zero e B sendo diferente de zero. A equação anterior é chamada de equação geral da reta. Observação 1. A igual a zero, que dá menos 2A mais 2C igual a zero, A sendo igual a C, isso é, A igual a zero, se somente C, D e E são extremidades de um segmento paralelo ao eixo dos Y. Como a reta é mediatriz do segmento, essa reta é paralela ao eixo X. Desenhamos a seguir como exemplo a reta dada por y menos 1 igual a zero. Né? Então ele dá lá para a gente um eixo y, um eixo x, né? O eixo do x sempre para a direita, o y sempre para cima. Né? Então ele dá lá o 1, né, como positivo no y, e aí ele dá y menos 1 igual a zero. Então só pode ser zero, né? Ou 1, né? 1 menos 1 igual a zero. Tá? Observação 2. B igual a zero, então é menos 2B mais 2D, é igual a zero. B igual a D, isso é. B igual a zero, C somente C. D e E são extremidades de um segmento paralelo no eixo X. Logo, a reta AX mais C é igual a zero. Então, vamos lá, página 58. É paralela ao eixo dos Y. Detenhamos a seguir como exemplo a reta x menos 1 igual a zero. Então também, ó, ele dá uma reta do y, dando x, o zero, aí ele dá lá o segmento 1 e o x menos 1 igual a zero, né? Aí dá exercício resolvido, equação reduzida da reta. Vimos que toda equação de reta pode ser escrita de forma ax mais by mais c igual a zero. Para os casos em que b é diferente de zero, podemos isolar o y
e obter a equação reduzida da reta. Então ele dá um sisteminha lá pra gente, né? Ax mais by mais c igual a zero e b sendo diferente de zero. Então fica by igual a menos ax menos c. Né? Então b sendo diferente de zero, então fica y igual a menos a sobre bx menos c sobre b. Como menos a sobre b e menos c sobre b são constantes, podemos afirmar que a equação reduzida de uma reta é de forma y igual a ax mais b, sendo a, b pertencente aos números reais, né? Ele dá outro sistema resolvido lá. Significados dos coeficientes a e b. Uma reta com equação reduzida y igual a ax mais b intercepta o eixo y no ponto da ordenada y igual a 0 vezes a mais b igual a b. Ou seja, o coeficiente de b, chamado de coeficiente linear da reta, é a ordenada do ponto de intersecção da reta com o eixo y. Como a reta passa por 0 e b, sendo x e y diferente de 0 e b, no ponto da reta temos y igual a ax mais b, y menos b igual a vezes x, a é igual a y menos b sobre b menos zero. Como vimos nos capítulos anteriores, dados dois pontos de uma reta, por exemplo, 0 e b e x e y, a razão entre a diferença de suas ordenadas e a diferença de suas abscissas, obtemos o coeficiente angular da reta a igual a y menos b sobre x menos zero, que, como vimos, aparece multiplicando o x na equação reduzida da reta, né? Aí ele dá um exemplo no exercício resolvido anterior, da reta então ele dá a reta que não possui equação reduzida. As retas cujas equações são de forma ax mais by mais c igual a zero não possuirão equação reduzida se somente c, b for igual a zero. Nesse caso teremos ax mais by mais c igual a zero, que é ax igual a menos c, que é igual a x, que é a mesma coisa que x igual a menos c sobre a. Como menos c sobre a é uma constante, todas as retas com equações de forma x igual a k, k pertencendo aos números reais, não possuem equação reduzida. Essas equações representam o conjunto de pontos que possui abscissas fixas k, ou seja, retas perpendiculares ao eixo x, né? Então ele dá lá para a gente um exemplo, ó. Ele dá lá do y do 0 ao 5, do x do menos 1 ao 4 e para baixo no y do 0 ao menos 2, né? Então ele dá retas perpendiculares ao eixo x aqui, ó. Então ele dá a reta de menos 2 até o 3, de 1 até o 3 e de 5 até o 3, tá? Encontrando a equação reduzida de uma reta a partir de dois pontos. Então, dados os pontos de uma reta não perpendicular ao eixo x, podemos encontrar a equação reduzida da reta substituindo as abscissas e ordenadas dos pontos em y igual a x mais b e resolver o sistema resultante. Beleza? A gente vai chegar agora na página 60, que são os exercícios, tá? Eu vou pausar o vídeo, senão ele vai ficar muito grande, e vou começar os exercícios com vocês aqui. Já volto, tá?